Para iniciarmos esse tópico, façamos a distinção entre igualdade formal e igualdade material. Na igualdade formal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, isto é, independentemente das condições ou circunstâncias de cada um, a lei deve conceder um tratamento idêntico. Na primeira parte do caput do artigo 5º, nós temos uma referência à concepção formal de igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porém, essa concepção formal de igualdade se revelou incompleta, se revelou insuficiente. Isso porque existem desníveis, existem desigualdades sociais que exigem um tratamento diferenciado. Com o surgimento, com o advento do Estado Social, convencionou-se que o igual deve ser tratado igualmente e o desigual desigualmente. Ou seja, aqueles que se encontrarem numa mesma situação jurídica deverão ser tratados da mesma forma. Aqueles, porém, que se encontrarem em situações jurídicas distintas deverão receber um tratamento diferenciado para diminuir as desigualdades. Do contrário, nós estaríamos afiançando as injustiças sociais. Surge, portanto, a concepção material de igualdade. A igualdade material, também chamada de substancial, é uma concepção de igualdade que leva em conta, que considera as diferenças que existem na sociedade. Diferenças estas originárias de processos históricos, sociais, políticos. O inciso 1º do artigo 5º consagra a igualdade material. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Observe que a própria Constituição se encarrega de conceder um tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Esta imagem que circula nas redes sociais ilustra bem a distinção entre igualdade formal e igualdade material. Na imagem da esquerda, foi dispensado idêntico tratamento aos personagens. Note que a cada um deles foi entregue um caixote de mesma medida. Ou seja, no primeiro quadrinho não foram consideradas as diferenças entre os indivíduos. Esse primeiro quadro representa, portanto, a igualdade formal. Já no segundo quadrinho, o processo foi corrigido, ao entregar 2 caixotes àquele que mais necessitava, o que representa a igualdade material. Muito bem, conforme eu afirmava, conforme eu dizia, em que pese a Constituição reconhecer igualdade de direitos e obrigações entre homem e mulher, a própria Constituição faz distinções, baseada no princípio da igualdade material. A inteligência do inciso 1º é no sentido de que, não havendo justificativas para tratamento diferenciado, homens e mulheres possuem os mesmos direitos e obrigações. Esse dispositivo reconhece os direitos das mulheres, como, por exemplo, o direito ao voto. Como vocês devem saber, já houve época em que a mulher não poderia votar, não poderia participar das decisões políticas de seu país. Ao mesmo tempo, esse dispositivo admite que, havendo razões para justificar um tratamento diferenciado, a elas será dispensado tal tratamento. Porque é notório que há diferenças entre homens e mulheres, diferenças decorrentes dos mais variados critérios, critérios biológicos, critérios sociais, critérios econômicos, enfim. Nesse sentido, a Constituição assegura, por exemplo, que as mulheres estão isentas do serviço militar obrigatório. Há, inclusive, dispositivos constitucionais que se destinam exclusivamente às mulheres, como é o caso do inciso 50 do artigo 5º da Constituição, o qual assegura às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Com base na concepção material de igualdade, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não viola o princípio da isonomia a existência de critérios diferentes de promoção para militares do sexo feminino e masculino. Também com base na igualdade material, o Supremo entendeu que a Lei Maria da Penha é constitucional.
Para o STF, tratamento diferenciado entre os gêneros, entre homem e mulher, se harmoniza com a Constituição Federal por ser necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e também levando em conta a cultura brasileira. Também com base na igualdade material, o Supremo se manifestou favoravelmente às ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São programas que concedem algum tipo de vantagem compensatória, no sentido de reduzir desigualdades decorrentes de discriminações. O sistema de cotas, por exemplo, é uma espécie de ação afirmativa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade das ações afirmativas adotadas com base em critérios étnicos, raciais ou socioeconômicos. Superada essa discussão sobre igualdade material, igualdade formal, vejamos outras decisões do Supremo Tribunal Federal, também importantes, que estão em sintonia com o princípio da igualdade. Dessa vez, relacionadas ao Instituto do Concurso Público. Súmula 683, uma súmula bastante conhecida pelos concurseiros. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é legítima a previsão de limite de idade em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Portanto, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo, será constitucional estabelecer limites de idade para ingresso na carreira. Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores com base no princípio da igualdade. Para poder fazer isso, tem que ter uma lei, senão haveria uma violação entre os poderes. Por fim, cumpre destacar importante decisão do Supremo Tribunal Federal acerca dos transgêneros. Os transgêneros são pessoas que vivenciam uma incompatibilidade entre a sua condição biológica, o seu sexo biológico, e a sua condição psicológica, a forma como ele se enxerga. Com base no princípio da igualdade, o Supremo entendeu que os transgêneros podem alterar o seu nome, podem alterar o seu gênero, masculino para feminino, feminino para masculino, diretamente pela via administrativa, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo, ou seja, não precisa passar por esse procedimento cirúrgico, vai lá diretamente na via administrativa e já tem direito a alterar o nome e o gênero em seus documentos. Tudo bem? Essas foram as principais decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao princípio da igualdade, com foco, é claro, na resolução de provas de concursos públicos.